Para quem está começando agora essa aula, pega o seu caderno para poder fazer anotações de conceitos e exemplos que a professora vai trazer para você poder consultar depois durante as atividades, certo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa começar nesse vídeo, que vai ser sobre pronomes, é compreender o conceito de pronomes. Pronomes são, então, palavras que substituem substantivos ou que a eles se referem, né, no caso, fazendo indicação das pessoas do discurso. Quando a gente for olhar para os exemplos, vai ficar bem fácil de compreender isso. Quais são os pronomes, então, que nós vamos conversar nesse vídeo de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre pronomes possessivos e demonstrativos. Confere aí. Então, pessoal, aqui vocês têm uma tabelinha que nos mostra os pronomes possessivos que a gente tem. Dependendo do pronome possessivo que eu utilizo, eu indico que se a pessoa de quem eu estou falando, né, é masculino, é feminino, é singular ou é plural, certo? Então, são as pessoas do discurso que eu consigo saber através desses pronomes. Esses pronomes, então, se referem a essas pessoas, certo? Indicando que aquele objeto pertence a alguém. Então, eles dão a ideia de pertencimento de uma coisa à pessoa do discurso. Vamos lá ver um exemplo. O meu carro está com problemas. Quem é a coisa que a gente possui? O carro, certo? Quando eu falo meu carro, eu estou dizendo que o carro é possuído pela primeira pessoa do discurso, que é eu, certo? Se eu falar o teu carro está com problemas, o carro pertence a quem? A segunda pessoa do discurso, que é tu. Provavelmente aquela pessoa com quem a gente está falando. Teu carro está com problemas. Então, a pessoa com quem eu estou falando é a pessoa que é dona do carro, é a segunda pessoa do singular, certo? O seu carro está com problemas. Então, eu identifico que o carro pertence a quem? A terceira pessoa do discurso. Basicamente, o pronome possessivo, ele permite que eu identifique, né, a quem se refere, a quem é o dono daquela coisa, né? Então, ele se refere a uma pessoa do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós ou eles, ok? Então, por isso que a gente fala que é um pronome. Ele não substitui o nome de alguma, não substitui o substantivo. Ele simplesmente se refere a esse nome. Ou seja, que seriam as pessoas do discurso, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, ele me indica que pertence a eu, ou a tu, ou a ele, ou a nós, ou a vós, certo? Então, basicamente é isso. Indica posse, né? Nessa tabela, pessoal, então vocês conseguem observar quais são os pronomes demonstrativos que nós temos, tá? O que quer dizer que ele é variável ou invariável? Como a própria tabela já está nos mostrando, invariáveis são aqueles pronomes demonstrativos, ou seja, que indicam alguma coisa, né? E aí a gente vai ver o que eles indicam, né? Os pronomes demonstrativos, né, invariáveis são aqueles que não dependem de singular, plural, masculino ou feminino, vão continuar sempre iguais. Não existe, por exemplo, a palavra istos, como se fosse plural, certo? Isso porque isto, isso e aquilo são pronomes que não mudam de acordo com gênero nem número, certo? Os demais a gente tem gênero e número e por isso são chamados de variáveis, beleza? Simples, certo? Cada um destes pronomes demonstrativos indica também uma pessoa, que pode ser eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Quando eu falo este, eu estou falando da primeira pessoa do singular, certo? Quando eu falo estes, eu estou falando da primeira pessoa do plural. Bom, o que a gente precisa ter em mente, certo? Esses pronomes, eles podem eventualmente se unir com algumas preposições. E aí eles não deixam de ser pronomes, certo? Mas eles podem aparecer nos nossos textos junto com uma preposição. Veja ali, neste, é em mais este. Deste, de, preposição, mais este pronome. Aquele, a preposição, mais aquele pronome. Então, a gente pode ter, eventualmente, aparecendo dessa forma e não vai deixar de ser um pronome demonstrativo por conta disso, ok?
Vamos a um exemplo prático. Quando eu falo esta garrafa, vocês sabem pelo esta que o pronome está se referindo à primeira pessoa, certo? Ou seja, esta só pode ser eu ou nós, né? Então, estas garrafas ou esta garrafa, né, está perto de quem está falando. Então, o esta se refere à primeira pessoa do discurso, certo? Né? Então, esse objeto teria que estar perto dessa primeira pessoa do discurso para eu poder dizer esta garrafa, certo? Que é perto de mim. Quando eu falo essa garrafa, eu quero dizer que o objeto está próximo de quem escuta. No caso, são vocês, certo? Então, essa se refere a que pessoa do discurso? A segunda pessoa do discurso, aquela que escuta, certo? Se eu distanciar de nós, né, de vocês que me escutam, e de mim que estou falando, eu vou dizer aquela garrafa. Está distante de quem fala e de quem escuta. E identifica e faz referência à terceira pessoa do discurso, certo? Então, está distante de nós dois e é aquela mais distante. Então, a pessoa que eu me refiro no aquela é a terceira pessoa do discurso, né? Aquela de quem a gente fala. E não aquela que ouve e nem aquela que fala. Aquela de quem falamos nós dois aqui, certo? Então, chegamos no momento de conversar como são feitas essas referências quando a gente está falando de texto e não de vida real, como se o objeto está perto de mim, que estou falando, ou de vocês que estão ouvindo, ou bem distante de nós dois, ouvinte e falante, certo? Bom, a gente vai falar então em relação ao texto. Quando o texto, a gente ainda vai falar sobre aquilo, é uma referência a algo que a gente ainda vai falar, a gente usa este, esta e isto. Então, estas foram as palavras dela, sejas forte e conseguirás. Estas faz referência a algo que vai ser dito, que é sejas forte e conseguirás, certo? Bom, e para o que já foi dito antes no texto e que está próximo, né? Sejas forte e conseguirás. Essas foram as palavras dela. Essas se refere a sejas forte e conseguirás, né? Que já foi dito antes no texto e que está bem próximo ali, né, da frase que vem depois, ok? E quando estiver distante, como é que eu faço? Sejas forte e conseguirás. Foram as palavras dela. Em sequência, disse também, não fujas do teu destino. Essas certamente foram mais fortes que aquelas outras. Veja que aqui eu estou usando essas para me referir a não fujas do teu destino, que está mais perto, e para se referir à primeira que está mais distante, as palavras mais distantes, que é sejas forte e conseguirás, eu uso aquelas. Aquele, aquela e aquilo, então, são usados para se referenciar a algo que está mais distante um pouco no texto, ok? Bem simples. E agora vamos pensar em relação à questão de tempo. Quando eu quero me referir a tempo, né? A pessoa do discurso, a pessoa que fala, né? Em relação a algum tempo, né? Ó tristeza sem fim deste dia de agosto. Deste dia indica tempo presente, certo? Então, este, esta e isto são usados para indicar o tempo presente em relação àquele que está falando, né? Que no caso aqui sou eu. Para se referir a um passado ou futuro em relação à época em que a pessoa se encontra, a gente usa esse, essa e isso. Ano passado, isso não aconteceu. Estou me referindo a um tempo que já passou, um tempo que em relação a mim hoje no presente já foi. Então eu uso esse, essa e isso. Ah, mas se eu não souber muito certo o tempo, né, antigo em que aquilo aconteceu, né, o tempo passado, né, que é vago ou uma época muito remota, eu vou dizer naquele tempo, só Deus sabe quando, em relação ao meu momento atual, éramos felizes, ok? Basicamente isso. Então, quando for uma época vagamente remota, né, e que eu quero me referir, eu uso aquele, aquela e aquilo.